Se você ativar essa dimensão de energia, outras dimensões de vida vão se abrir. Uma coisa é, você está pronto para essas dimensões? Kundalini Yoga, em sua essência, é a forma mais perigosa de yoga. Eu estou dizendo perigosa porque ela também é a mais potente. Se você tem que saltar em um abismo, você deve estar louco. Ou você deve ter enorme confiança em alguém. Então, o que é Kundalini? Nesse momento, eu estou falando. Isso é Kundalini. Você está alerta e ouvindo. Se você estiver alerta e ouvindo, isso é Kundalini. Uma flor está desabrochando, isso é Kundalini. Um cão está latindo, isso também é Kundalini. Ou, em outras palavras, a força vital fundamental na existência, nós a chamamos de Kundalini. Agora, dentro do sistema humano, se você olhar para isso como uma espécie de pacote de vida, é um pedaço de vida. Esse pedaço de vida é embalado, de uma certa forma, com camadas dessa energia. Uma dimensão da energia ganha vida imediatamente, porque isso é necessário para o seu processo de sobrevivência. As outras dimensões da energia não ganharão vida, a menos que você faça algo a respeito, a menos que você esteja consciente disso e ative isso de uma certa forma, elas não vêm à existência, elas permanecem dormentes. A energia dormente é muito maior do que a energia que está em uso nesse momento. Para cuidar de seu processo de sobrevivência, para viver uma vida física completamente, para viver uma vida física e intelectual completa, você precisa ativar apenas cerca de 21 dos seus chakras. Desses 114, se cerca de 21 deles estiverem ativos, você viverá uma vida completa, você não sentirá nenhuma inadequação, você viverá uma vida física completa, não haverá nenhum problema com a sua vida, você vai pensar que você é um grande sucesso, mas você está com apenas 21, isso é menos de 21% de 114. Menos de 20%. Com menos de 20%, você se sentirá como uma vida completa, sem qualquer inadequação. A porcentagem restante de vida, de que se trata? Ela nem mesmo é necessária, se a sua intenção for simplesmente viver bem. Se você ativar essa dimensão da energia, outras dimensões da vida vão se abrir. Uma coisa é, você está pronto para essas dimensões? A questão não é se isso é bom ou ruim, a questão simplesmente é, você está pronto para isso? Porque mesmo se as melhores coisas da vida acontecerem na sua vida, quando você não está pronto para isso, não será uma coisa boa para você. Em sua experiência, não será uma coisa boa se algo vier até você quando você não estiver pronto para isso, não é? Mesmo se fosse uma coisa ótima, pode ser a melhor coisa, mas ela veio até você quando você não estava pronto para isso. Então isso não é uma coisa boa, não é? Então você está pronto para isso? É a primeira pergunta. Se você estiver pronto para isso, o que podemos fazer para isso? O que podemos fazer para ativar isso? Existem várias maneiras de fazer isso, muitas maneiras, mas o Kundalini Yoga, tem alguém familiarizado com o Kundalini Yoga praticando ou... Ok. Kundalini Yoga, eu não estou fazendo comentários sobre ninguém, ok? Kundalini Yoga, em sua essência, é a forma mais perigosa de yoga. Eu estou dizendo perigosa porque também é a mais potente. O que é mais potente é sempre o mais perigoso, se manuseado indevidamente. Existem vários tipos de energia no mundo, nesse momento. Até a eletricidade está sendo fabricada produzida de tantas formas diferentes. Uma das formas que fazemos isso é por meio de reações nucleares, ou melhor, reatores nucleares. É a forma mais eficiente de produzir energia que conhecemos nesse momento, mas também a forma mais perigosa, não é? Quando as coisas dão errado, elas dão muito errado.
Quando elas estão dando certo, é a maneira mais fácil e melhor de produzir energia no planeta. De fato, é a energia nuclear. Mas quando algo dá errado, muito errado, de modo que não dá para consertar. Assim, da mesma forma, Kundalini Yoga é o mais potente e o mais perigoso. Sem a preparação e a orientação necessárias, sem orientação especializada, orientação e observação constantes, ninguém jamais deveria tentar fazer isso. Mas o problema é que livros foram escritos sobre isso e todo mundo quer fazer o yoga mais elevado. Ninguém quer começar com A, todos querem começar o alfabeto com Z. Essa atitude em si é perigosa. O que pode ser uma força transformadora da vida, pode se tornar uma força destrutiva da vida, simplesmente porque está sendo conduzido sem o compromisso, a dedicação, o foco e a compreensão necessários. De qualquer forma, sobre elevar a Kundalini. Se a Kundalini se elevar, as dimensões da sua vida mudarão tão rapidamente que você deve estar disposto a fazer os ajustes exteriores igualmente, rápido. Caso contrário, as coisas vão desmoronar em grande escala. Nas tradições iógicas clássicas, existe um certo tipo de yoga que nós ensinamos para as pessoas que vivem em situações familiares. Existe um certo outro tipo de yoga que nós ensinamos para ascéticos. No Isha, nós temos ambas as formas. Nós temos yoga ascético e nós temos o yoga em geral. Nós nunca ensinaremos a forma ascética para você. Essa é a maneira mais potente de ser feita. Mas isso exigirá uma certa dimensão de disciplina e foco que suas vidas normais não permitirão. Se você fizer esse tipo de yoga, ele vai desmantelar sua vida exterior instantaneamente. Agora, esse yoga não foi projetado para desmantelar sua vida, esse yoga foi projetado para fazer sua vida acontecer melhor. Quando a vida acontece melhor, quando as coisas seguem melhores, você ganha mais dinheiro, seu negócio está indo melhor, sua profissão está seguindo melhor, em geral, infelizmente, o seu anseio por buscar o mais elevado diminui. Sim. Portanto, no sentido real, essa não é a melhor forma de se fazer, mas é a única forma que funciona no mundo de hoje e é a única forma que funciona para a maioria das pessoas. Para um pequeno número de pessoas, nós podemos fazer isso de outras formas. Nós podemos contornar todas essas coisas e simplesmente usar formas muito poderosas de fazer as coisas, mas isso irá desmantelar todas as estruturas sociais ao redor delas, o que não é bom ser feito por todos. Portanto, essas são dimensões diferentes. Kundalini Yoga, se tiver que ser praticado, você deve estar em um certo tipo de atmosfera. Você não pode viver em situações sociais e fazer Kundalini Yoga. Caso contrário, em nome do Kundalini Yoga, você está fazendo algo simplista. Do contrário, Kundalini Yoga pode transformar a forma que você é em dias. De repente, você descobre que é um estranho em sua própria casa dentro de 2 dias de prática, porque isso mudará tudo sobre você. Então, nós podemos elevar a Kundalini? Sim, podemos. Uma maneira é criar uma atmosfera propícia para que ela lentamente se eleve. A outra maneira é provocar ela de tal forma que ela se eleve rapidamente. Se ela se elevar rapidamente, então tudo muda dramaticamente. Se ela se elevar lentamente ao longo de um período de tempo, as mudanças acontecerão lentamente. Você será capaz de lidar com essas mudanças com o tempo. Mas se isso acontecer muito rápido, então você não será capaz de lidar com as mudanças. Vai parecer que as coisas estão se desmantelando. Então existem diferentes maneiras de fazer isso. Quantas maneiras? Existem muitas maneiras, eu não vou entrar em detalhes. Existem muitas maneiras de fazer isso. Essencialmente, existem 112 maneiras de fazer isso. Existem 112 maneiras em que você pode elevá-lo. Da base para isso, você tem que conhecer a estrutura, do contrário, isso se tornará muito elaborado. Desses 114 chakras, existem 7 que nós reconhecemos como 7 dimensões. Desses, 6 estão dentro do corpo, um ligeiramente fora do corpo físico. Então, se você empregar esses 112 métodos, você vai lidar com os 6 chakras. O 7º você não pode lidar.
Existem 112 maneiras pelas quais você pode alcançar um chakra ao qual nos referimos como Agna, mas de Agna para Sahasrara não existe um caminho. Não existe uma maneira de fazer isso, você simplesmente tem que saltar em um abismo. Se você tiver que pular em um abismo, você deve estar louco. Ou você deve ter enorme confiança em alguém. Alguém diz, salte, e você salta porque você tem uma confiança tão profunda em alguém que quando ele diz salte, isso tem que ser bom para você. Você simplesmente salta em um poço sem fundo. Então, na jornada do Muladhara para o Agna, existem 112 maneiras de chegar lá, mas de lá para cá não existe caminho. É simplesmente um salto, que pode acontecer na confiança, na devoção ou na loucura. A escolha é sua. Então, quanto da vida de uma pessoa é resultado de seu karma passado? As injustiças que uma pessoa enfrenta na vida são resultados do seu próprio karma passado? Se for assim, você aceita essas injustiças e se consola com o fato de que, ok, o karma está sendo removido? Mesmo que possa parecer prejudicial para nossas vidas de muitas maneiras? Samantha, você já tem idade o suficiente para isso. Não disse que você é velha, disse que é velha o suficiente. Você ainda espera que o mundo seja justo com você? Por isso estou fazendo essa pergunta. Posso culpar meu karma passado? É o que eu estou perguntando. Quero que o mundo seja justo comigo. Essa é uma pergunta de uma colegial? A essa altura, você já deveria saber que o mundo não é justo. Ele não será justo com você. Mas se você procurar bem dentro de si mesma e sentir o sabor da vida, não o sabor do seu pensamento e da sua emoção, o sabor da vida que você é, então verá que a vida não é somente justa, ela é simplesmente fantástica. Então, você quer uma vida justa ou uma vida fantástica? Você deve decidir. Eu percebi isso, que além do ego material, existe agora, repentinamente, uma difusão... Quem é esse cara, ego? Seu amigo? Está por toda a minha volta. E na minha indústria está até o topo. Então, além do ego material, eu tenho percebido que existe agora uma difusão do ego espiritual. Tenho encontrado muitas pessoas que estão agora em um caminho espiritual. Não você, Sadhguru. Que se consideram superiores às pessoas que não estão no caminho espiritual. Como você aconselharia tais pessoas para garantir que não se tornem vítimas desse novo ego espiritual? Primeiro nós vamos abordar esse cara chamado ego, ok? Se você me mostrar onde ele está, irei consertá-lo agora mesmo. Gostaria de saber onde ele está, ele fica aparecendo do nada. Então, você não sabe onde ele está. A questão é a seguinte. Veja, em certos momentos, como pessoa, como mulher, você é uma pessoa bonita, uma pessoa maravilhosa, eu quero dizer. Desculpa, não disse que você é bonita somente em certos momentos, você é sempre bonita, mas certas vezes você é maravilhosa, certo? Em alguns momentos você talvez seja desagradável, possível? Possível. Então todas as vezes que você for desagradável, você diz, é o meu ego. Por que você não diz, sou eu? Às vezes eu sou maravilhosa, às vezes desagradável. Se você enxergar isso, naturalmente a desagradabilidade irá diminuir. Mas se você disser, sempre que for desagradável, o senhor ego fez isso, e você não sabe onde ele está, você não sabe o endereço dele, ou a identidade, nem o número do telefone, então como consertar esse cara? Então isso acontece na vida de todo mundo, porque isso é jargão espiritual sem ser espiritual. É assim em todo lugar, particularmente na Índia. Porque temos, você sabe, de 15 a 20 mil anos de história espiritual, então conhecemos todas as palavras, sabemos o que é Atma, Paratma, isso, aquilo, Ahankara, sabemos tudo, apenas palavras. Apenas palavras, anotado.
Então, podemos apenas jogar as palavras assim e confundir bastante a população ocidental? Porque quando chegam aqui, eles dizem Mukti, Shakti, isso, aquilo, todo tipo de coisa. Conheço muitas pessoas que construíram centros espirituais no Oeste, principalmente na América, porque sabem apenas um cântico. Apenas um cântico. Ok, Asatoma Sadgamaya, com isso eles conduzem a coisa toda. Então, infelizmente, a espiritualidade, de alguma maneira, chegou a isso. Chegou a isso porque há uma necessidade na sociedade, não há fontes suficientes. Por isso, as pessoas estão produzindo isso aqui e ali. Aconteceu, sabe, há alguns anos, há 15, 16 anos, eu estava nos Estados Unidos e alguém em nosso escritório falou para mim, Sadhguru, você sabia que todos os dias 100.000 pessoas digitam a palavra espiritual? Eu disse, é mesmo? Digite e veja o que aparece. Será que aparecemos nesse contexto? Eles digitaram espiritualidade. A primeira coisa que apareceu foi um spa no México. Você esteve lá? Não estive lá. E a próxima coisa que apareceu foi uma garota de programa na Carolina do Norte. Ela aprendeu tudo sobre SEO. Para tudo ela dizia espiritual, espiritual, espiritual. 108 vezes ela usa a palavra espiritual no seu site. Você diz espiritual, ela aparece em segundo lugar. Eu achei isso lamentável. Por milhares de anos, qualquer coisa espiritual significaria olhar para o Oriente. Oriente significa Índia, era isso que significava. Então eu disse que precisávamos começar algo, um portal espiritual, que se as pessoas disserem, se elas buscarem espiritualidade, elas devem olhar para a Índia, porque essa é uma cultura que passou a maior parte do tempo explorando a consciência humana e a mecânica sobre o que o ser humano é, como este funciona na superfície e no seu cerne, como este funciona, o que podemos fazer sobre isso, isso foi explorado. Não estou dizendo isso devido à minha origem indiana, estou dizendo isso depois de olhar o mundo de perto, que em nenhum outro lugar foi olhado dessa forma. Então, eu disse que devemos começar um portal espiritual, Índia, o portal espiritual, devo lhe dizer isso. Há cerca de 15 anos eu não tinha conhecido um único guru neste país. Eu simplesmente não conhecia, estava bem ocupado fazendo o meu próprio trabalho. Nunca pensei que eu tivesse que ir procurar por alguém, nunca estive em nenhum outro ashram, em lugar nenhum. Então pensei, certo, vou tentar. Então comecei a fazer ligações. Todos receberam minhas ligações muito bem, e então eu comecei a visitar algumas pessoas e comecei a organizar as coisas. Tivemos uma reunião com 125 gurus. Fizemos isso de que ninguém fala sobre suas filosofias. Você mantém sua filosofia, isso é apenas uma reunião? Isso é apenas sobre como melhorar o seu ashram? Ou o seu centro de yoga, o que quer que você tenha? Como melhorar a qualidade? Vamos lhe ensinar gerenciamento, vamos lhe ensinar a propagar sua marca, vamos lhe ensinar como fazer um site, vamos lhe ensinar a se apresentar para a comunidade internacional. Na sua filosofia a gente não toca, você não toca na minha, eu não toco na sua. Você faz do seu jeito, porque essa é a beleza dessa cultura em que ela pode existir em centenas de formas, milhares de formas e está tudo certo para a gente. Então, quando comecei a fazer isso, bem, conheci muitas pessoas maravilhosas, mas ao mesmo tempo, pelo menos 60% a 65%, me dói dizer isso, descobri que se eu andar pelo aeroporto ou pelo campo de golfe, eu conheceria pessoas melhores do que nos tais chamados centros espirituais, porque estão cheios de jargões, sem coração, sem intensidade, sem profundidade, simplesmente um cântico, uma bobagem, uma filosofia que eles leram em algum lugar. Isso segue assim? Isso precisa mudar? Então, para trazer essa profundidade às pessoas, na medida que as pessoas se aproximam de mim, eu me torno cada vez mais duro. Para aqueles que estão bem perto de mim, eu sou muito cruel. Sim,
Porque para simplesmente trazer integridade para a espiritualidade é tão difícil? Porque no momento em que eles se tornam um pouco espirituais, como você disse, você está chamando de ego espiritual, eu chamo de ares espirituais, eles ficam com ares espirituais, bolhas de ar entram em sua cabeça, de repente eles começam a agir de forma engraçada, começam a dizer coisas que não existem, começam a falar bobagem que ninguém entende. Se você fala alguma coisa, seja qual for a bobagem que diga, as pessoas que estão diante de você devem entender. Caso contrário, por que diabos você está falando? Porque o propósito da fala é fazer alguém entender o que você está falando? Não, se eu disser algo que você não entende, eu me torno grande, você se torna pequeno. Isso é um lixo. Isso está acontecendo há muito tempo. Então, toda essa coisa de espiritualidade, infelizmente, tem passado por maus momentos, mas devagar está crescendo. Porque o anseio das pessoas está aumentando, devo lhe contar isso? Há 40 anos, quando comecei com os programas de engenharia interior em várias formas diferentes, 85% das pessoas costumavam vir aos programas somente por causa dos problemas de saúde. Somente 12, 15% vinham para saber algo. Hoje, mais de 90% das pessoas vêm porque elas querem saber algo, experienciar algo. Somente 8 a 10%. Somente 8 a 10% vem por questões de saúde, que é uma mudança significativa na consciência humana. Sobre essa coisa do ego, isso é uma coisa que devemos consertar. Veja, dentro de você, tem apenas uma pessoa ou duas? Eu acho que uma. Você acha que uma? Eu vou ficar com uma. Uma. Uhum. Isso quer dizer que você é um indivíduo? Um indivíduo significa, a palavra indivíduo vem de indivisível. Você não é mais divisível? Isso é bom? Você é um indivíduo? Se você fosse duas, então você seria esquizofrênica ou estaria possuída? Psiquiatra ou exorcista? Eu acertei a resposta. Um psiquiatra ou um exorcista teria que vir? Então isso é muito importante, todos devem entender isso. Que não falem sobre Atma, Paratma, ego, isso, aquilo. Você é um indivíduo. Qual tipo é você? Você é um indivíduo maravilhoso ou um desagradável? Conserte essa maldita coisa. Seja um multiplicador de amor e conhecimento. Compartilhe este vídeo com aqueles que você ama e juntos vamos espalhar luz pelo mundo.